Bom, Mauro, tem Vasco e Flamengo no Maracanã, hein? Flamengo, a seleção do Flamengo, reservas titulares, um timaço ainda se acertando, verdade. E o Vasco meio capengando nesse começo, hein? Mas é o primeiro clássico no Maracanã. Torcida mista, enfim, Maracanã de volta. Esse jogo podia ser no sábado de carnaval, né? Como a gente já conversou outras É vezes. no Maracanã? Não vai ser em Aracaju? Não, Porque não, o Maracanã, é campeonato, a volta do Maracanã. É o quase como se campeonato, fosse o pontapé inicial verdadeiro do campeonato, né, Mauro? campeonato carioca virou campeonato tineroca. É É. impressionante, né? Você É, precisa por, ver onde é que os times vão é jogar. Mas porque pior que são lota times, tudo. são times de torcida nacional, né, Juca? Então, Eu sei, eu o sei, eu povo, sei. o povo tem, o povo tem direito de ver, né? Aliás, eu estou impressionado como repercutem essas coisas, né? Aí agora foi porque perguntaram para o Tite alguma coisa, torcer por dois times, aí vem de novo essa discussão. É o de sempre, né? O nordestino que torce pelo Flamengo, ou o nortista, o cara da região norte que torce pelo Flamengo, coloca em discussão a paixão dele pelo clube se ele tem outro time. Mas o corintiano, o palmeirense, o São Paulino, o Santista que mora em Londrina, Maringá, ninguém discute. Esses são torcedores raiz do time de São Paulo. É um bairrismo tão babaca que haja paciência. Conformem-se, amigos. Não tem jeito, entendeu? O Flamengo é a força da natureza. Um negócio absurdo. O time fez papelão no passado, só vergonha, com um time caríssimo e 50 mil pessoas lá em Belém, onde existem dois tipos de grandes e fanáticas torcidas, que são Paysandu e Remo. Mas, enfim, a vida é assim, né? Se o rubro-negro tem algo para se orgulhar da sua própria torcida, porque o time deve muito à sua torcida. O Vasco também deve muito, porque ano passado, mesmo sendo o SAF, quase foi rebaixado. Eu acho que esse jogo tem assim, um certo peso, justamente por isso, né? São dois times, dois elencos que precisam dar uma satisfação ao seu torcedor. Lógico, o Vasco reagiu durante o campeonato, escapou do rebaixamento, mas mesmo quando parecia praticamente livre, estava já num viés de alta, tropeçou demais e quase voltou para a segunda divisão. Então, acho que esses jogadores devem à torcida do Vasco. Tudo bem, time reserva, misto aí nesses jogos, andou perdendo, mas deve uma vitória marcante sobre um principal rival, que é o Flamengo. E no caso do Flamengo, acho que os clássicos têm um peso especial nesse campeonato, porque os jogadores têm uma dívida também com a torcida. O que aconteceu no passado foi inaceitável. Uma campanha pífia, fracassos em série, 20 derrotas no ano. Os técnicos mudaram, foram embora. Ficou o Tite aí, que chegou no final do ano. Agora, os dirigentes são os mesmos, né? Que obviamente têm responsabilidade também, é claro. E os jogadores, algumas saídas, mas a maioria está lá. São os caras do ano passado, que tomaram goleadas, que fizeram jogos ridículos, com diferentes treinadores. Então, acho que o jogo tem um peso por isso, mas em função disso. E, claro, os dois têm que buscar classificação no campeonato, porque ainda faltam muitos jogos, mas existem times pequenos que estão infiltrados ali no meio. E no ano passado, por exemplo, o Botafogo, mais uma vez, não se classificou. Não chegou nem à semifinal. Como o Flamengo, o Fluminense e o Vasco só jogam estadual nesse período do ano, o Vasco, porque não está classificado para uma competição internacional, e o Flamengo e o Fluminense só em abril entram na Libertadores, né? Então, só quando acabar o estadual que eles vão entrar na Libertadores e as outras competições também, Copa do Brasil e Brasileiro, acho que aí passa a ter uma prioridade, porque é a única coisa que tem para fazer. E tem que jogar bem para mostrar progresso, mostrar avanço, embora o jogo não vai decidir rigorosamente nada. No caso do Botafogo é diferente, porque o Botafogo tem, nas próximas semanas, os primeiros confrontos pela fase preliminar da Libertadores, né? Com a possibilidade grande de enfrentar na outra rodada, desde que se classifique, o Red Bull Bragantino, e aí um vai matar o outro, né? Só um vai para a Libertadores. Então, acho que o jogo de domingo tem esse componente aí. São elencos, especialmente do Flamengo, em dívida com as suas torcidas e que esperam que alguma coisa de bom eles consigam apresentar no domingo, embora, claro, esses times não estão prontos, estão passando por uma fase de reestruturação, de remontagem, tanto do Ramon Dias quanto do professor Tite. Ô, Trajano. Ô Mauro, só queria, só um parênteses. Como é corajoso esse Brás, não? E como foi desmentido de maneira assim, cabal, né? Pelo vídeo. A filha não está nem perto do local do crime. Ela já tinha saído e o modus operandi dessa diretoria do Landim, do presidente, né, da comunicação do clube, permanece. Não falam nada. Não falou nada. Porque eu tenho dito o seguinte, esse foi um problema do Brás no shopping, longe do Flamengo, com o sujeito lá, o torcedor. Não foi um problema do Flamengo. Mas no momento que ele deu uma entrevista, dias depois do episódio, nas instalações do clube, sentado numa cadeira que tinha um escudo do Flamengo atrás, para falar sobre esse assunto, então o Flamengo abriu espaço para ele falar desse assunto.
E agora, com esse desdobramento, com esses vídeos que mostram que a versão dele não bate com as imagens, né? Embora ele insista que agora vai ter os áudios, tem que ouvir os áudios, se é que tem áudio. Câmera de segurança geralmente não tem áudio, é só a imagem ali, mas sei lá. A não ser que seja uma câmera que nem aquela do vazamento do presidente do Corinthians. Aí ela não só tem áudio, como ela tem movimentos laterais e sobe e desce. Exato, é uma coisa um pouco mais sofisticada. Mas o Flamengo novamente em silêncio. O Marcos Braz não pode continuar no carro. No mínimo, o Landim tinha que falar: ô Braz, eu estou te afastando, resolve esse problema e depois a gente conversa. No mínimo, tá? Olha que eu estou deixando a brecha para ele aceitar o cara de volta. Mas alguma coisa tinha que fazer. Não vão fazer nada, não vão falar nada. Não só eu, como outros colegas. Procurei a comunicação do clube, questionei. O clube não se manifestou, disse que não ia se manifestar. E o presidente do Flamengo, procurado por mim e por outros colegas também, não respondeu. Porque eu saiba, não respondeu ninguém. Ou seja, silêncio sepulcral, como diria o Francisco Horta. E se a Câmara dos Vereadores do Rio tivesse um mínimo de vergonha na cara, o caçava. Mas a gente não pode esperar isso. Aí é querer demais. E assim como a história do Augusto Melo, que fala um monte de coisa e muita gente engole sem contestar, tirando alguns jornalistas, essa história do Braz passou ilesa em muitos lugares aí. Ninguém simplesmente tomou conhecimento mas não se manifestou para criticar, para falar nada. Trajano, o Maracanã de volta com Flamengo e Vasco dá um ar de começo, pelo menos, finalmente, de campeonato, por causa de começo de temporada, Carioca, vamos dizer assim. Um baita de um jogo, no Maracanã que vai estar muito cheio, enfim, times grandes se confrontando. Curiosamente, eu estou escrevendo um pouco sobre o Maracanã. Então, quando você fala desse Maracanã aí, não me comove nadinha. Nada, esse atual. Nada, porque eu estou escrevendo sobre o Maracanã da geral. Maracanã dos anos 60, dos anos 50. Então, eu estou vivendo esse universo, estou convivendo com esse universo aí. É claro, o Vasco e o Flamengo, torcida mista, há uma rivalidade imensa. O clássico, outrora dos milhões, né? Quando a gente falava aquela clássico dos milhões, porque tinha 100 mil pessoas ou mais no Maracanã. Agora o clássico dos milhões deve reunir o quê? 50 mil no máximo. Eu só quero, antes de encerrar, parabenizar mais uma vez um guerreiro solitário que se chama Lúcio de Castro, que na agência Sport Light faz um trabalho admirável, e esse último contando como funciona a intimidade lá da CBF, desse presidente que retornou ao cargo. É admirável como trabalho jornalístico. Recomendo a leitura no Spotlight, na matéria do Lúcio de Castro. Eu reproduzi no meu blog, a Mili reproduziu no blog dela. É realmente uma matéria para ganhar prêmio sobre arapongagem, assédio sexual, assédio moral, gente armada na eleição da CBF. Realmente mais um golaço de Lúcio de Castro. Ô, âncora, você está esquecido do ratão de bronze, não? Não, eu ia falar para você mandar o ratão de bronze nesse momento, e também o gatão, por favor, está de volta. Bom, o gatão, evidentemente, eu quero dar para o Thiago Carpini, pelo começo brilhante do Carpini na sua gestão, né? Porque sabe o que eu estou gostando mais do Carpini? O Carpini não está inventando a roda. O Carpini não está mexendo fundamentalmente nas coisas que o Dorival deixou prontas. Então, ao Thiago Carpini, o meu gatão de ouro, e é claro, e serão tantos esse ano, até que ele tomara sobre o impeachment. Augusto Melo ganha o primeiro ratão de bronze dado por mim nesta temporada de 2024.